Nosso professor. Foca na economia! Samuel Menino! Menino! Hoje a gente tem a presença internacional do amigo do Delari, meu amigo Danilo, que trabalha lá no Canadá e veio assistir o Pânico aqui. Só registrando aqui. Tá bom? Só registrando aqui. Você viu o café atrás das grades? Você viu isso, Emílio? Não vi. Mostra a foto aí que eu vou comentar. Olha o que aconteceu. Estão vendendo sim, café no supermercado. Que susto, achei que tinha sido preso também. Supermercado atrás das grades. Vocês sabem que o preço do café disparou. Nos últimos 12 meses, uma alta de 72%, muito acima da média da inflação dos alimentos, que foi de 7,42%. E aí, o Minuto Pão de Açúcar, que é um supermercado do Pão de Açúcar mais específico, colocou o café atrás das grades. Parece que, depois que deu essa repercussão, o Pão de Açúcar falou, que é o Grupo Pão de Açúcar, falou que foi um caso isolado e que a grade já foi removida. Mas você sabe que outros mercados, o azeite tem aquele lacre. O Carrefour tá pondo lacre no azeite. E a picanha também. A picanha também. Mas o azeite não era comum. Pô, azeite 60 pau. Então, mas não era comum. O azeite normal, aquele azeite meio bosta. O azeite meio bosta. Não é o trufado, né? É aquele azeite que é meio branco. Tô ligado. 60 conto. É do restaurante Aquilo, 60 conto. Isso, não é o azeite que você coloca na salada do Sano. Não, o azeite é meio branco. Mas ó que onde chegamos. E agora? E agora que eu te pergunto, o seguinte. Olha, você que está acompanhando, o ovo de Páscoa que recebemos. É isso aí, bichão. Aí, pra dividir em 8. A situação. Pra família. Isso aí. É pra família. É um por. Que coisa, hein, Sami? Quem diria, hein? Que situação, hein? E agora? Agora tem um BO. Seguinte, você sabe o que são os precatórios. Precatório é aquela dívida que o governo tem. Tá bom. Alguém processa por alguma coisa. Ela é julgada, tem recurso. Lá e chega uma hora e fala, não tem mais jeito, você tem que pagar. Aí são os precatórios. Pro ano que vem, tem 115 bilhões de precatórios para entrar na conta. Segundo a regra do arcabouço fiscal, ele entra na conta. E aí, o governo vai ter que tirar de outros lugares. Tá. Obviamente, ano eleitoral, o governo não quer. Então já está começando a ter... Para jogar para frente. Ou joga para frente, ou fala assim, não, precatório é precatório, orçamento é orçamento. Dá uma separada, uma fatiada. O STF já tirou o judiciário do orçamento. E a gente vai aceitando. Isso aí. E a situação não melhora. E a gente fala... Mas por que não melhora? Por quê? Por quê? E a outra, tem gente do governo, tem duas ideias do governo. Um quer tirar fora, fala, não, isso não conta, isso aí é precatório. Mas, obviamente, aumenta a dívida pública. E outro quer falar assim, não, é só a gente aumentar o teto de gastos. Tá resolvido. E tá resolvido. Mas mais? E joga pra frente. Ou jogar pra 2027. É assim. O teto é o espaço. Tudo que eles jogam pra frente, ou vem como inflação, certo, ou vem como imposto. Como imposto. Você escolhe. Prefere? Você escolhe. A gente que paga. De qualquer forma. De qualquer jeito, quem paga é o povo. Você paga na hora, você não tem poder de compra. Aí cabe à mídia, a mídia especializada, analisar o caso para ver se eles param de gastar sem entrar na conta. Porque, obviamente, isso aumenta a dívida pública, obviamente, isso pode gerar inflação, obviamente, isso pode promover uma taxa de juros maior ou uma taxa alta por mais tempo. Mas ontem deu uma polêmica. Eu ia falar ontem, mas aí repercutiu tanto, aí eu trouxe hoje. Seguinte, Armínio Fraga. Sim. Ex-presida Eu tenho medo. Ex-presida. Eu tenho tanto medo. Ele foi presida do Banco Central. Parece o Fível. Ele trabalhou com um amigo do Alba, que é o Soros. Claro. Já vai levar aí, sujo. Qual a ideia? E ele falou o seguinte, tem um problema no Brasil, e o problema que ele aponta é real. A Previdência é uma bomba relógio. Teve aquela reforma da Previdência? Teve. Mas ela foi insuficiente. Verdade. Por quê? Porque muitos grupos saíram, deram um jeito e falaram, não, a gente não vai pegar essa reforma. E a idade que postergaram para aposentadoria
não foi tão alta quanto precisava. Aí ele falou o seguinte: os estados pagam 80%, a previdência dos estados, a 80% dos gastos públicos, tem que ser 60%. E aí ele falou, eu tive uma ideia. Qual é? Vamos congelar o salário mínimo por 6 anos, porque muitas vezes a previdência é vinculada a salários mínimos. Então um cara se aposenta com um salário, outro 2, assim vai. Quando ele fala isso, ele fala assim, tem que acompanhar a inflação, porque hoje o salário mínimo ele está linkado ao PIB e ele dá um ganho real, ele vai acima da inflação. Mas cada vez que faz isso, você estoura os gastos. O pessoal ficou pistola da vida, ele falou lá na Brasil Conference, que é aquele negócio do Lehman que acontece em Harvard. Lá que os alunos vão lá. E ele fez o L bonito, hein? Ele mas se arrependeu. Fez o L. Se arrependeu, mas ficou com medo. Falou o moderado, né? Eu acho o seguinte, Mauro moderado. Não, ele o salário mínimo. Não, é o... Cadê a musiquinha? Tem a musiquinha? Como é o nome, Alberto? Os liberais. Os liberais. Eu sou um liberal. O liberal é muito prudente. Você é liberal, Prudente. Eu sou liberal, meu amor. Eu sou liberal e profissional, meu amor. Eu sou liberal sem ser radical. Sem radicalismo. Aí, ó. Na Europa, ele talvez fosse centro-esquerda. Olha lá, ó. Liberais, prudência e sofisticação. Tá bom, uma salva de palmas para os liberais. Caramba, que maravilhoso isso. Prudência São sofisticados. e sofisticação. Eles são maravilhoso. muito elegantes, né? É. Como eles combinam o terno. Existe uma discussão que é aplicada em vários países, que é um salário mínimo por idade e por região. Por quê? Porque talvez a necessidade de remuneração mínima numa grande cidade seja mais alta que numa cidade onde o custo de vida é mais barato. E também por idade. Porque você sabe que um salário mínimo relativamente alto pode afastar a gente do mercado de trabalho. Você pega um jovem que ainda tem uma produtividade baixa, o salário mínimo pode não pagar o que ele retorna para a empresa. Agora, não acho que a melhor coisa a ser feita é o que o Armínio sugeriu. Eu acredito que é necessário revisar e fazer uma segunda reforma da Previdência, como vários países fazem. Você às vezes não consegue fazer tudo de uma vez, porque é uma bomba relógio e se não cuidar disso vai estourar lá na frente. Mas a turma fez a carta, a turma falou a favor da democracia. Sim, mas não tem mas o dinheiro vai faltar para quem... Eu digo que o discurso que foi falado pelo seu Armínio no passado... Só para pegar um exemplo. Isso aí é o seguinte... Esses caras ficam falando muito e a gente também fica embarcando nessa. Negócio do SUS, negócio de salário. Isso aí só vai funcionar se o político diminuir o salário dele. Quanto aumentou os vereadores de São Paulo? Que vem aqui e falam e não sei o quê. Porque o cara, ele nunca fala. Pode ver, eles são sempre quietinhos. 40%. São Paulo. Agora, quando foi isso aí? Final do ano passado. Final do ano passado, foram lá, fizeram tudo rapidinho, tudo de madrugada. Foi de 18 mil para 26 mil, 26, na nossa lomba. Na nossa lomba que nós vamos pagar isso aí. Aí fica lá, Jojo Todinho com a outra, falando, o SUS, e a gente fica, o SUS... Tá torcendo, né? O dia que o Bolsonaro vier no SUS, que o Lula vier no SUS, aí você fala, não, que os deputados, os senadores, governadores. Aí você fala, não, o SUS é bom. Quando vai aumentar o salário, é só no nosso. No nosso, o cara vem aí e fala, não, tem que ficar 6 anos agora sem aumento do salário mínimo. E o deles, eles aumentam na calada da noite 40%. Perfeito. O judiciário chegou Por que não diminui o salário de político? Não, mas isso aí, pô. Eu sei, mas é só conversa. É só papinho. A reforma administrativa nunca aconteceu. Porque aí é uma coisa que a esquerda e a direita se unem. Manter os privilégios. Aí não tem oposição. Não tem conversa quando é o benefício dele. Porque aí joga pro povo. Chefe de benefício. Isso aí. E bola pra frente. Só do nosso. Aí o cara, olha, precisamos ficar 6 anos sem. Pois é. Ai, toma e eu tô triste porque ontem teve o jantar lá da minha família, da Páscoa. De peixe. Sempre é muito ruim a comida, mas ontem minha mãe se superou.
Foi o pior. Que isso? Não, é um negócio que era intragável. Que isso? Minha tia e minha mãe. Que isso? Que é isso? Pô, a sua mãe A faz um senhora jantar. Silvio Santos. Dona Meu Silvia comprou Deus. gefilte fish. Gefilte fish É a péssimo. senhora Silvio Santos. Que isso? Coloca aí ela a senhora preparou. Silvio Santos. Pô, é você no bar mitzvah. Como você fala isso da sua mãe? Que isso? Uma vez eu fui fazer Péssimo. essa brincadeira, Que caiu isso, mal pra- professor? Que é Não, isso, meu o filho? Zuckerman não Calma. gosta de isso, comida professor? judaica. Eu adoro. Não, minha mãe se superou, parabéns. Não tinha mamãe, vitela? Não parabéns. Não, tinha as Que coisas Neida, não né? judaicas. A carne, uma mousse, o resto, intragável. Meu Deus, Sam. Intragável. Sua Não, mãe, velho. Não, mas a Ela comida prepara- judaica não é. Vocês estão lá. loucos. Não, é uma Vocês comida- Eu não vou permitir que Comida esse judaica é boa escravos, agora. mas- Morgadão, Não, você não. já foi no Cats? Você Não. comeu já lá um pastrame? Meu, mas o mas salmão come- defumado. Mas tem, Você acha que tem o- pastrame, não? Não, pastrame não é nada pastrame. judaico. Tem pastrame, tem salmão. Tem as comidas Pastrame não é que- judaico. Não, tem as comidas não judaicas que os judeus comem, e aí é bom. O gefilte fish tava Mas ruim. a comida de guerra é para atingir o Você não tem paladar dos paladar. escravos, dos reféns. É comida de deserto. É, ruim. É comida ruim. Não, Comida você- boa, você- Sam. Péssimo, Não, calma, deixa eu te falar. péssimo. Deixa eu te Especificamente. falar. Não. Comida boa é comida boa. Comida Tem um é- restaurante em cada esquina. Se a comida judaica fosse boa, É. você ia ter um restaurante. Você tá Exato. equivocado. Ia ter um chefe- Não dá Todo pra bagel que você Vai. come lá em Nova ter York, rodízio. bonitão, é Vai, judaico. vai, vai. Não vou discutir com você.